Há muitas coisas penetrando na igreja, Jesus Cristo não deseja, por isso manda falar. Não me importo se alguém ficar zangado, o importante é o recado que Ele manda entregar. Uma das coisas é a política nos púlpitos, homens ímpios e corruptos ocupando o altar. Muitos obreiros já não têm visões de Deus, tais como fariseus estão brincando de pastor. E o trabalho não estão levando a sério, pensam que o ministério é uma coisa sem valor. A sã doutrina eles não estão pregando, a igreja está esfriando e quem sofre é o Senhor. O inimigo tem lançado seus modelos, hoje o corte de cabelos nas irmãs já é normal. Televisão é doutrina ultrapassada, dizem que está liberada, assistir já não faz mal. E quando falo, dizem que sou um quadrado, sou cantor ultrapassado, sem futuro afinal. Modas estranhas e pinturas esquisitas que o diabo acha bonitas, na igreja estão entrando. E os responsáveis do combate desse mal, muitos dormem, afinal, não estão mais exortando. Naquele dia que eles vão dizer, ante o rei irão tremer, amargamente chorando. Se Jesus Cristo não tiver pena de nós e calar a sua voz e mandar aprovação, mais da metade vai negar a sua fé, muitos crentes vão até blasfemar da salvação. Porém aqueles que guardarem deste mundo vão sentir gozo profundo na gloriosa Sião. Deixa a tristeza pra lá, vamos a Deus exaltar. Deixa a derrota pra trás, Cristo venceu Satanás. Junte-se a nós nesse canto, sinta o Espírito Santo. Viva esta alegria que transforma, que contagia. Sinta a paz, comunhão, vontade de cantar, emoções que só Cristo pode dar. Venha juntar-se a nós, diga adeus solidão. Só choro não vai resolver problemas do seu coração. Melhor é você entregar sua vida pra Cristo cuidar. Viva esta alegria que transforma, que contagia. Sinta a paz, comunhão, vontade de cantar. Emoções que só Cristo pode dar. Deixa a tristeza pra lá, vamos a Deus exaltar. Deixa a derrota pra trás, Cristo venceu Satanás.
Junte-se a nós nesse canto. Sinta o Espírito Santo. Venha juntar-se a nós. Diga adeus, solidão. Só choro não vai resolver problemas do seu coração. Melhor é você entregar sua vida pra Cristo cuidar. Deixa a tristeza. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo de fé. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Aqui quem nos cumprimenta mais uma vez é a sua irmã em Cristo, irmã Lavínia. Amém? Estarei aqui, trazendo mais uma vez para a honra e glória do nosso Deus, uma palavra, falando, da primeira igreja, de Éfeso, que se encontra, em Apocalipse, capítulo 2. Amém? Vamos ler, e vamos ver o que Deus vai falar conosco. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra a 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentiroso. E sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Pois senão, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tenho, porém, isto que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Amém, meus irmãos? Então sabemos aqui, meus irmãos, no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Apocalipse 2, que quando diz assim, escrevo ao anjo da igreja, quer se referir ao mensageiro da igreja, sabemos que foi Cristo, que deu essa visão para João sobre as 7 igrejas, que as igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Sabemos que Deus falou, para ele escrever tudo o que Deus mandasse ele escrever no livro, E João escreveu essa palavra, E tudo que o Senhor, mandou ele escreveu. E também sabemos, meus irmãos, que Éfeso era uma igreja ortodoxa e não dedicada da primeira cidade da Ásia proconsular, Os irmãos também podem meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 ao 20, que vai entender, um pouco dessa cidade, o que Paulo passou, nessa cidade, e os irmãos vão entender mais, sobre o que nós estamos referindo, na palavra. E de acordo com as tradições também, meus irmãos, a residência de João antes e depois da sua prisão em Pátimo, Então, meus irmãos, na continuação do primeiro versículo, do primeiro capítulo aqui, do primeiro versículo, perdão, que diz assim, escrevo ao anjo, o mensageiro, da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro.
sabemos, né, meus irmãos, que essas estrelas representavam cada uma delas, né, que era, né, cada uma delas representava um anjo, né? E os castiçais de ouro representava as 7 igrejas, né? E no versículo 2 diz assim, ó, eu conheço as suas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achas mentirosos. Vemos aqui, né, meus irmãos, que o Senhor, né, Ele nos traz essa palavra para o dia de hoje. E um versículo que eu achei bem interessante, meus irmãos, né, antes de começar a falarmos aqui, né, da palavra de Deus, né, que diz, né, nesse mesmo livro da Bíblia, né, que foi escrito também por João, né, que diz assim, ó, no primeiro Apocalipse, primeiro, e o versículo 3, que diz assim, bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Sabemos, né, meus irmãos, que cada igreja dessa, né, é tipo como se fosse uma revelação para nós no dia de hoje, né? É uma revelação para o dia de hoje, porque nesse versículo que nós lemos agora aqui, no final diz, porque o tempo está próximo, né? Então, seria essas profecias aqui, né? Se cumpriria neste século que nós estamos, né? Sabemos que cumpriria agora. Amém? Então, vamos continuar, né, com o estudo, né, sobre a igreja de Éfeso. Então, meus irmãos, o Senhor conhece, né, as nossas obras, Ele conhece o nosso esforço, né, conhece o nosso trabalho, Ele vê a nossa perseverança e Ele sabe, meus irmãos, o que nós pode suportar e o que nós não pode suportar. Amém? E o que dizem ser apóstolos e não são, que só estão na casa de Deus, né? Alguns estão na casa de Deus só para ganhar dinheiro ou, né, não estão fazendo conforme, né, que a vontade de Deus, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, Deus conhece a cada um de nós, né? E nós sabemos, né, que aquela pessoa ali não está fazendo, né, conforme a vontade de Deus, conforme o Senhor quer. Mas sabemos sim, meus irmãos, que o Senhor, Ele vê tudo, o Senhor, Ele contempla tudo, e sabemos que cada um de nós prestaremos conta das nossas obras, de tudo aquilo que nós fizemos, e se nós trabalharmos, né, pelo nome dEle, sem murmurar, porque muitas das vezes as pessoas, né, até mesmo, né, servos de Deus, fazem a obra de Deus por interesse. Ah, Senhor, eu só faço isso, isso e isso, se o Senhor fizer isso para mim. É nós que dependemos de Deus, meus irmãos. Não é Deus que dependemos de nós, não, né? Sabemos sim que se nós fizermos sem interesse de nada, o Senhor vai nos recompensar, e não tem nada melhor que Ele nos recompensar no último dia. Sabemos, né, que a nossa salvação é garantida no último dia, né? E o Senhor vê, né, tudo isso, né, que nós estamos fazendo, sofrendo pelo nome dEle. Aí no versículo 3 diz assim, e sofrestes tensos parcerias, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes, né? Foi o que eu acabei de falar, né? Às vezes, meus irmãos, servos de Deus murmuram muito, né? Ah, Senhor, eu estou cansado, não vou na sua casa não, porque, né, eu tenho isso para fazer, né? Mas o Senhor vê
a nossa sinceridade, Ele vê no nosso esforço, Ele vê, né? E sabemos, meus irmãos, que nós fazemos aqui, tudo que nós fazemos para o Senhor é pouco, nós temos que fazer muito e muito mais para Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, amém? E tudo que nós fazemos, né? Se foi bom, nós pode fazer melhor ainda, amém? Então, no versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse versículo é bem interessante, meus irmãos. Que é quando a gente... Primeiro amor é quando a gente aceita o Senhor Jesus e tem sede, né? De buscar a presença de Deus mais, de todo dia estar ali, ó. E Deus quer ver isso, meus irmãos, né? Tipo, desejo, sede de lermos, né, o tempo todo a palavra de Deus, né, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, né, e nós, né, ter aquela força, aquele fervor na oração como a gente tinha, Ele quer ver isso, meus irmãos. Então, que todos os dias, né, nós pode voltar, né, o primeiro amor, praticar o primeiro amor, que é quando nós aceitamos a Jesus e cada vez mais nós queremos buscar mais e mais a presença do Senhor Jesus, né, e não nos cansar, né? Aí, no versículo 5, diz assim também: lembra depois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tá vendo aí, meus irmãos? Que a gente possa lembrar de onde que nós estávamos, né? Não queremos voltar para lá. Nós temos que arrepender todos os dias e, né, orar por aqueles que ainda estão no pecado que a gente estava, né? Sabemos, né, meus irmãos, que tem muitas pessoas, né, que estão ainda no pecado, que não acordaram, né? Essas pessoas dependem de nós, dependem das nossas orações e depende, né, do Senhor Jesus, né, que habita em nós. Então, temos que buscar, corremos atrás das almas. Se não, olha que a palavra de Deus diz: brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, que é a nossa salvação, meus irmãos. Se nós não nos arrependermos, né, se nós não formos atrás das almas, Deus, né, nós não vamos ter direito da salvação, né, meus irmãos? Então temos que praticar as primeiras obras, temos que fazer conforme a vontade do Senhor, como Ele quer, temos que pregar a verdade, temos que nos arrepender todo dia, né? Porque muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas, elas se prendem demais, né, com medo do homem, com medo de revelar o pecado do homem. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui, foi chamado por Deus, né? Estamos aqui para pregar não o que a gente quer, mas sim o que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos ordena para nós pregarmos, né? Temos que pregar palavra de arrependimento sobre o pecado. Se você vê o pecado, e se Deus te der, né, que Ele te deu autoridade para você pregar contra o pecado, e ai de você se você não pregar a palavra de Deus como ela é, né, e como o Senhor quer, né? Deus vai cobrar de nós, tá vendo aí? Se nós não pregarmos a palavra de Deus como ela é, a gente vamos perder, não vamos termos o direito da salvação, se nós não nos arrependermos, né? Aí no versículo 6 também diz assim: tens, porém, isto, que odeias as obras do Nicolaíta, as quais eu também aborreço. Olha, a palavra de Deus diz contra o pecado, né? Contra aquilo que nós não aceitamos de jeito nenhum, que vemos, né, nas igrejas, que vemos, né, a corrupção, né, o pecado a cada dia entrando nas igrejas, né, e o Senhor lhe se aborrece disso. E sabemos, meus irmãos, que Deus vai cobrar de cada um, se não se arrepender, meus irmãos. Então, meus irmãos,
né? Que possamos, né? Estar a cada dia nos arrependendo dos nossos pecados, né? Nos arrepender, né? Das nossas falhas, daquilo que nós cometemos, né? Contra o céu, que nós sabemos, meus irmãos, que aquilo que nós sabemos que é pecado e não fazemos o certo, nós seremos cobrados, porque nós sabemos que aquilo lá não é certo, né? E Deus vai cobrar de cada um, né? E no versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, meus irmãos, é a palavra de Deus nos trazendo hoje, né? Para nós escutarmos essa palavra e guardarmos no nosso coração. Porque sabemos que bem-aventurado, né? Como a gente leu, é aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia. Então, amados igreja, a gente tem que escutar e guardar e praticar esta palavra que Deus está nos falando hoje, meus amados irmãos, né? E o Senhor fala: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, né? Esse fruto, né, dessa árvore é a nossa salvação, meus irmãos, né? Se nós vencermos, né, com toda... se todo dia nós fazermos a vontade de Deus, se todo dia nós praticarmos a vontade de Deus, né, nós vamos vencer no último dia e vamos ter o direito da salvação, o direito da salvação serão para os poucos, né? É uma pena, né? Mas é o que nós estamos vendo hoje, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, que vão ser escolhidos nos últimos dias, né? Então, que nós possamos ser um desses escolhidos que vamos morar, que vamos ter o direito da salvação. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e estarei passando para o servo do Senhor, o irmão Giliardi. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Ficam todos na santa paz. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Giliardi. Amados irmãos, glórias a Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11. Segunda carta à igreja de Esmirna. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 2. Versículo 8 ao versículo 11. Louvado seja Deus, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temam das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Amém, Senhor Jesus.
Louvado seja Deus! Como eu disse, meus irmãos, é um pequeno estudo. Se nós formos, meus irmãos, fazer um estudo da igreja de Esmirna, ou até mesmo de qualquer igreja aqui, glórias a Deus, do livro aqui de Apocalipse, vamos ficar muito tempo, precisamos de mais tempo para isso. Então vamos resumir um pequeno estudo para juntos estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Glórias a Deus. A igreja Esmirna era uma igreja local que ficava na Ásia Menor. Essa comunidade cristã é mencionada no livro do Apocalipse como uma das destinadas das cartas que João escreveu de acordo com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Esmirna era uma cidade importante e populosa no primeiro século e era muito leal a Roma, a capital do Império Romano. Na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos àquela cidade por seu forte comércio. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A igreja do Senhor cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. A fundação da igreja de Esmirna, a Bíblia não fala, meus irmãos, de forma específica sobre o início da igreja em Esmirna, mas é bem provável que foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária. Glórias a Deus. O Senhor elogia a igreja de Esmirna, falando sobre as dificuldades que este povo enfrentava ali, meus irmãos. O Senhor diz: conheço as aflições, a sua pobreza, mas tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Muitos crentes de Esmirna eram muitos pobres, mesmo com a cidade sendo rica e poderosa. Glórias a Deus. Esmirna, meus irmãos, sendo muito fiel a Roma, então os cristãos eram muitos perseguidos. Eles eram despedidos de seus empregos ou perdiam seus negócios, suas empresas quando eram convertidos a Jesus Cristo. Eles deixavam de proclamar César é o Senhor e proclamava Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Então o povo de Esmirna sofriam muito, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Mas eles eram ricos para com Deus. Eles ali, meus irmãos, em Esmirna, eles eram pobres materialmente, mas as suas vidas espirituais eram ricas para com Deus. É o que importa em nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Sermos ricos espiritualmente para com Deus. Deixar de dizer que o mundo é o nosso Senhor e passar a proclamar Jesus Cristo é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos meus irmãos abandonam a doutrina do Senhor pela uma oferta de um emprego com bom salário, ao qual ele não pode andar na doutrina? Quantas irmãs deixam de andar na doutrina para ter um trabalho que ganha bem? Louvado seja Deus, querem serem ricos para com o mundo e pobres espirituais
para com o Senhor Jesus. Satanás está aí, meus irmãos, com as suas ofertas malignas. Satanás está aí, meus irmãos, parando os muitos crentes, meus irmãos. Glórias a Deus. Ele sabe onde trabalhar. Ele sabe onde derrubar o cristão. Então, meus amados irmãos, vamos ser fiel ao nosso Deus. Vamos ser fiéis, vamos almejar a vida eterna. Vamos fazer como os crentes de Esmirna, a qual o Senhor reconheceu a pobreza ali material, mas Deus disse o que, meus irmãos? Mas tu és rico para comigo. Eu farei com os que se dizem judeus, que são da sinagoga de Satanás, que reconheçam o seu valor. Glórias a Deus, quantos crentes que são da sinagoga de Satanás, pisa no crente de doutrina, fala que é uso de costume, que é pregação, que é doutrina de homens, mas nós estamos, meus irmãos, aqui, caminhando na presença do Senhor, e os que são da sinagoga de Satanás vão cair tremendamente nas mãos do Deus vivo. Deus, meus irmãos, é amor, mas também é fogo consumidor. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e o culpado ele não tem por inocente. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e os que se dizem judeus e os que se dizem crente não são, que são da sinagoga de Satanás, vão cair nas mãos deste Deus vivo. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ser fiéis ao Senhor, mesmo na pobreza, meus irmãos, iguais esses crentes que deixaram tudo para servir a Deus. Vamos ser fiéis ao Senhor mesmo na pobreza, na aflição, na perseguição. Aqueles que se dizem judeus e não são, aqueles que se dizem crentes não são filhos de Satanás, são aqueles heréticos que andam na heresia, aqueles que pregam a porta larga, aqueles que se dizem crente, mas são da sinagoga de Satanás. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Deus, para ser chamado por Deus, mas tu és rico para comigo. Louvado seja Deus, mas tu és rico para comigo. A riqueza do homem, meus irmãos, a riqueza que jamais vai se acabar, é a salvação. É a vida eterna com o Senhor na mansão celestial. Não adianta, meus irmãos, ser rico, milionário aqui na terra. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ser milionário e quando descer a sepultura, a alma vai para o inferno sofrer eternamente? Então, meus irmãos, a mensagem aqui da igreja de Esmirna, Deus aqui, meus irmãos, dizendo para este povo que sofria ali, naquela cidade aonde era fiel ao Império Romano, aonde perseguia os cristãos, mas eles não negaram a fé deles, eles foram fiéis ao Senhor, perderam empregos, perderam suas empresas por amor à fé que tem no Senhor. E é assim que nós temos, meus irmãos, que prosseguir também. Não podemos, meus irmãos, estar preocupados de perder algo material aqui por amor ao Senhor. Se perdemos algo aqui por amor ao Senhor, temos que estar felizes, temos que engrandecer ao Senhor. Glórias a Deus.
Louvado, engrandecido, exaltado é o nome do Senhor. Você tem coragem, meu irmão. Você tem coragem, minha irmã, de que o Senhor chegar para você e falar que teu emprego não agrada a Ele, que tu terá que sair do teu emprego, se a perseguição contra a tua vida espiritual acontecer no teu emprego e você deixar o teu emprego por amor ao Senhor, tu tem esta coragem, tu tem esta fé. Glórias a Deus. Se tu tem esta coragem, se tu tem esta fé, tu és um bem-aventurado, tu és rico para com Deus. Porque, meus irmãos, infelizmente tem muitos crentes que estão deixando a doutrina do Senhor. Tem muitas crentes que estão deixando a doutrina do Senhor e estão trabalhando usando calça comprida. Tem muitos crentes que deixaram a doutrina do Senhor, varões, e estão trabalhando com arma de fogo, porque o salário é bom, porque o emprego é bom, e estão caindo nos laços de Satanás. Amados irmãos, vamos estar atentos, vamos estar vigilantes em todo o tempo. Glórias ao nome do Senhor. Vamos, meus irmãos, fazer a diferença entre aquele que se diz judeus, aquele que se diz crente, mas não é, são da sinagoga de Satanás. Vamos fazer diferença para que o nosso Deus venha falar conosco. Eu conheço a tua pobreza, a tua aflição, mas tu és rico para comigo. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos permanecer firmes com o nosso Deus, assim como os crentes da igreja de Esmina, meus amados irmãos, e vamos prosseguir avante, porque a nossa riqueza é a Nova Jerusalém. Louvado seja Deus, e que o Senhor, com essas palavras, possa falar em cada coração, no nome santo do Senhor Jesus. Eu passo agora o estudo, quem vai continuar agora, o nosso irmão Alain. Glórias a Deus, que o Senhor continue falando tremendamente em cada coração. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, Giliardi. Prossegue o nosso irmão Alain, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão ouvindo, amém, a live. E como os irmãos ouviram, né, que a irmã Lavínia falou a respeito da igreja de Éfeso e o irmão Giliardi a respeito da igreja de Esmirna, agora vamos falar a respeito da igreja de Pérgamo, amém. Mas eu vou ler aqui a partir do versículo 13. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que vai dizer assim: Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, que tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, com ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria, se prostituísse. Assim tem também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve a ti virei, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Louvado seja Deus. Então, né, meus amados irmãos, aqui, Cristo exortando a igreja de Pérgamo. Louvado seja o nome do Senhor. A qual, meus amados irmãos, muitos cristãos estavam ali se desviando da doutrina,
estavam ali se desviando, louvado seja Deus, dos caminhos de Deus, estavam ali indo após, ou seja, estavam se desviando dos caminhos que eles tinham aprendido a doutrina com os apóstolos, através de Jesus Cristo, estavam se desviando ali e indo após a idolatria, seguindo a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Mas nós vemos aqui que também tinha os cristãos fiéis como Antipas, a qual ele falou aqui: ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Então ali tinha muitos cristãos que estavam nesse desviando da doutrina, estavam indo após essas doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas, doutrinas abomináveis, coisas abomináveis. Mas também tinham aqueles cristãos que estavam lutando pela doutrina como Antipas, qual nós lemos aqui nesse versículo. Então, Antipas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, segundo estudiosos, foi o primeiro cristão da Ásia a ser martirizado, porque Antipas não se rendeu à idolatria, porque a igreja já estava sendo perseguida. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Então, Antipas não foi como muitos irmãos que estavam indo e se rendendo após essas falsas doutrinas de idolatria. Antipas permaneceu fiel a Deus. Louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Antipas lutava pela doutrina, lutava pela verdade. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, muitos ali estavam seguindo a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. E qual era a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas? Ou seja, eram ensinamentos que seduziam o povo de Deus à idolatria e à imoralidade. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Se os irmãos quiserem também meditar aí, que fala a respeito disso, os irmãos podem estar meditando em Números 22 e 24. Também em Números capítulo 31, versículo 15 e versículo 16. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, tinham muitos ali que não estavam sendo fiel, ou seja, não estavam permanecendo fiel, mas estavam ali se desviando da doutrina e indo após idolatrias. E Cristo estava exortando essa igreja. Ou seja, Pérgamo tinha ali, louvado seja Deus, um centro de adoração de Asclépio. Louvado seja Deus. Um deus pagão aí, da medicina, cujo símbolo era uma serpente, que para Cristo simboliza Satanás. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, muitos cristãos estavam resistindo a essa perseguição, enquanto também outros cristãos da igreja de Pérgamo estavam indo após essas falsas doutrinas e não estavam resistindo à perseguição. Estavam adorando, louvado seja Deus, essas imagens, esses deuses pagãos, a qual nós vemos aqui que ele falou: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, trazendo para o dia de hoje, quantos irmãos e irmãs nós estamos se entregando à idolatria? Louvado seja Deus. Ou seja, assistir a televisão, não assiste, mas vê filmagem, até mesmo escondido. Então, é uma idolatria, porque nós sabemos que a filmagem é a imagem da besta. Quantos irmãos aí, meus amados irmãos, eram presos aí, quando era do mundo, na idolatria ao futebol, na idolatria ao seu próprio ser, sua própria pessoa, e entre outras coisas. E quando vem para a presença de Deus, quando vem para a verdade, começa a ter ali outros tipos de idolatria. Como assim, irmão? A idolatria é a placa da igreja, a idolatria ao homem natural, ao pastor,
ao irmão, à irmã, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e até mesmo a coisas materiais. Meus amados irmãos. Então, hoje em dia, se nós for trazer para o nosso dia de hoje, tem muitos irmãos assim. E nós sabemos que a palavra de Deus diz, fugir da idolatria. Então nós temos que fugir da idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser como Antipas, ser fiel a Deus. Porque não adianta, meus amados irmãos, eu pregar contra a televisão e estar vendo filmagens. Não adianta, meus amados irmãos, eu pregar louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo contra as redes sociais, mas eu estou ali na idolatria 24 horas ali no YouTube. Então, meus amados irmãos, sabemos que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. E tudo é pecado, então nós temos que fugir da idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ser como Antipas, que não se rendeu à idolatria, foi fiel até a morte. Por isso que a palavra de Deus diz, nem todos que estão em Israel são israelitas. Ou seja, muitos irmãos aí estão se desviando da doutrina e nem estão percebendo. Muitos irmãos aí estão se entregando à idolatria da igreja, mas não estão percebendo. A idolatria até mesmo é o carro, a moto, a casa, as coisas dessa terra. E a palavra do Senhor diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós nada trouxemos para este mundo e dele também nada levaremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, não podemos ficar presos ao pecado da idolatria. Muitos irmãos aí idolatram até a roupa, a própria veste. Então, meus amados irmãos, o único que nós temos que adorar é o Senhor Jesus. Temos que fugir da idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje em dia, tem muitos irmãos que estão aqui como os irmãos dessa igreja de Pérgamo. Estão se entregando à idolatria e nem estão percebendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem irmãos aí que falam mais da placa da igreja do que mesmo de Cristo. Meus amados irmãos. Tem irmãos que quando vão pregar falam mais da igreja, da placa da igreja, do pastor da igreja do que de Cristo. Então isso é uma idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que fugir dessas coisas. Porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós temos que ser como Antipas, fiel a Deus, reto com Deus na doutrina santa de Deus. Não devemos se render aí a essas idolatrias. Porque muitos irmãos estão assim e nem percebem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos, se nós permanecer como Antipas, fugindo da idolatria, nós vejamos aqui o que Cristo falou no capítulo 17 e a parte B, que diz: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dali uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, fujamos dessas idolatrias do mundo, fujamos dessa idolatria até dentro das igrejas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque na igreja tem muitos irmãos e irmãs idólatras e não percebem. Nós sabemos, meus amados irmãos, que a idolatria não agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um, poderosamente, a todos os irmãos que ouviram esta live, amém? Isso foi um pequeno ensinamento a respeito das igrejas do Apocalipse. Que a cada dia nós possamos crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Andei em busca da felicidade, por este mundo inteiro procurei, somente encontrei a falsidade.
iniquidade, dos maus caminhos por onde passei.